Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E nesse episódio nós vamos conversar sobre o que perguntar quando o nosso telefone toca. Isso, fica ligadinho aí com a gente aí, que vai ser um papo bem bacana. Esse episódio surgiu da ideia que teve um dia no Telegram, surgiu essa dúvida e a gente acredita que a gente fica tão ansioso, tão alegre, são várias emoções na hora que o nosso telefone toca e surgem várias dúvidas do que a gente perguntar para o setor técnico, né? Dúvidas sobre o processo da criança, sobre tudo o nosso filho, né? Do nosso filho. Então... tanta coisa que a gente quer perguntar que às vezes a gente esquece. Então é até bom você de repente ir anotando num caderninho. Né? Fazendo um bloco de notas aí. A primeira coisa que nós perguntamos quando os nossos telefones tocou, né? Isso. Fala os nossos telefones, tanto do Gabriel quanto da Tata. A primeira coisa que nós perguntamos, porque o setor técnico já fala sobre a criança, né? A idade, se é menino ou menina, claro, se você deixou o sexo indefinido, tudo. Mas a primeira questão que a gente perguntou foi sobre a questão da destituição familiar dela. Se esse processo da destituição já estava concluído, como que estava a situação jurídica, como que estava a situação jurídica em relação à família de origem. A situação jurídica. Inclusive, a gente fez um episódio falando sobre destituição também. Então lá a gente explica direitinho o que é essa tal de destituição do poder familiar, né? Mas, de maneira resumida aqui, essa pergunta ela serve para você saber se a situação jurídica dessa criança ainda está em aberto ou se realmente ela já está apta para adoção. Sim. Né? Se ela já não tem mais nenhum vínculo com a família biológica. Acho que a primeira pergunta que nós fizemos foi essa, né? Outras questões que a gente acha importante há quanto tempo que a criança está acolhida. Sim. Né? Porque são N situações, né? Ela pode estar acolhida desde o nascimento, como foi o caso dos nossos filhos. Tem crianças que foram acolhidas com 5, com 3, 4, 5, 6 anos de idade, depende. Tem crianças que são acolhidas com 9, 10, 11 anos, né? Então a gente acha que é importante com que idade que ela foi acolhida, há quanto tempo que ela está acolhida. Sim, isso é super interessante. Há 1 ano, há 1 ano e meio, há 2, né? Inclusive esse tipo de informação é importante até para que de repente, se no futuro tem a necessidade de uma intervenção terapêutica ou algo assim, você ter essas informações já com você, né? Você já poder, de repente, num psicólogo, num psicanalista, em algumas questões que possam precisar ter aí de ajuda, né? De relacionamentos, esse tipo de coisa. As demandas que a criança vai trazer com ela. Isso, né? Então é importante saber, sim. A gente considera importante. Não é nada regra, né? Vamos ressaltar aqui que não é regra, que tem que perguntar. A gente achou legal, então a gente está dando a nossa vivência, né? A gente acha as perguntas que são pertinentes, né? Há quanto tempo, né? Que eu falei, há quanto tempo que ela está acolhida. O porquê que ela está acolhida. Sim. Né? São N motivos também, não tem como a gente elencar todos os possíveis motivos. Então, mas procurar entender esse histórico mesmo. Pode ser negligência, abandono, maus-tratos, né? Tem a mãe violência. Que simplesmente entregou na gestação. Sim. Quando eu digo mãe, né? A mulher que entregou na gestação, né? Então, no período gestacional, ela já demonstrou interesse em entregar para adoção. E pode ter sido esse também o caminho. Inclusive, é importante você saber até para você depois poder conversar com seu filho sobre isso, né? Faz parte da história, né? Aquilo que a gente sempre fala, é a história do nosso filho. Então, quanto mais informações a gente tiver, melhor, né? Se ela sofrer algum tipo de violência ou não,
Sim. Né? Isso entrou dentro do o porquê que ela Sim. foi Acolhida. ela foi acolhida. Se ela está em período, se ela está em fase escolar, que série que ela tá, como que ela está acompanhando, se ela O desempenho o dela, desempenho dela. né? Se ela consegue acompanhar a turma, se não, quais são as defasagens, né? Pedagógicas que de repente ela possa ter. Se ela precisa ou faz algum tipo de acompanhamento nessa questão escolar. Aham. Uma coisa antes disso que a gente perguntou. A questão de saúde. Sim, o histórico de saúde dela. O histórico de saúde dela. Eu acho que isso é fundamental. Sim, no nosso caso, na Tata, a gente tinha um histórico em diário. Então tava tudo escrito num caderninho. Ela tinha uma questão respiratória muito séria. Sim. Né? Mas tinha tudo detalhado. Todas as vezes que ela teve que passar por um pronto atendimento, se teve medicações que tomou, internação, tudo isso. Então isso é legal você ter também. Porque normalmente, quando, pelo menos a gente que já tinha plano de saúde na época, né? Foi importante, porque quando a gente já estava com ela em casa... A gente já sabia que acompanhamento que ela ia precisar, né? É. Se ela faz algum acompanhamento terapêutico com psicólogo, terapia ocupacional, né? Fono, fisioterapia. Então tudo. E se você perguntar isso, ainda você vai ter a possibilidade também, se a criança passa por algum tratamento assim, ou algum acompanhamento médico, de você também visitar. Isso aconteceu no caso da Tata, né? A gente foi em consulta do SUS. A gente conversou com todos os profissionais que acompanhavam ela. Então, isso foi muito legal, porque além disso, quando a gente realmente teve a permissão de poder trazê-la para casa, e a gente levou nos nossos médicos, né, nos médicos do plano de saúde, a gente teve um relatório emitido por esses outros profissionais que trabalharam anteriormente com ela, né, que acompanharam ela. Então isso é muito interessante você saber também. Se a criança tem algum diagnóstico, fechado ou não, né? Essas questões dos acompanhamentos terapêuticos é importante também. Isso que o Wagner falou de psicólogo, fono, algum atraso. Atraso no desenvolvimento, né? Se a criança tem algum atraso. Isso é muito importante mesmo, a gente levantar. Porque a gente tem relatos que a criança ela ainda não tem um diagnóstico fechado, né? Tem algum acompanhamento, tem alguma coisa. Ela tem alguma dificuldade, mas ainda não tem um diagnóstico que comprove qual dificuldade é. Um diagnóstico fechado para poder seguir uma linha correta de terapias e tratamento. Isso pode acontecer. Sim, por exemplo, uma criança com autismo. Né? Tudo bem, o Gabriel, nosso filho, ele recebeu o diagnóstico, ele já estava com a gente tudo, mas a gente sabe que muitas crianças, isso independente, tá? Tem crianças que recebem um diagnóstico tardio. Por vários diversos fatores, não tem como determinar, né? Por que acontece de forma tardia. Um diagnóstico fechado ajuda, né? Sim. Ajuda a direcionar pro profissional, as terapias mais adequadas, que precisa, tudo. Outra coisa que a gente costuma perguntar é a parte de como que é a rotina, né, dessa criança, né? Quando eu digo essa criança, basicamente é o nosso filho. Sim. Então, como que é a rotina dela no... Independente, a gente tá falando que a gente perguntou tudo, né? Lógico, essa questão escolar, nossos filhos não estão em idade escolar, mas isso entrou naquela nossa conversa no Telegram. Mas... Até a rotina, como é a rotina? Sim. Então, né, que horas normalmente acorda, que almoça, que janta, que vai dormir, que toma lanche. No caso de escolar, se é período da manhã ou período da tarde. Né? Porque a gente tem que levar muito em consideração isso também, né? Sim. Principalmente quando a criança está em período escolar, de repente você já vai trocar ela de escola, porque de repente você não mora tão próximo à casa de acolhimento, né, ao abrigo, e não tem como continuar com a criança naquela escola, porque é distante da sua casa, e você vai ter que fazer uma mudança muito drástica. Então o mínimo que puder interferir nisso é legal e é bom saber de antemão, né? Porque a gente já vai se preparando, porque é um mundo novo que a gente está apresentando para essa criança, né? Então, imagina ela ter que lidar com
várias mudanças ao mesmo tempo. Do dia pra noite, estala o dedo e a vida dela muda completamente. Né, então... Aí outra rotina, outro horário pra acordar, outro horário de tomar café, outro horário de almoçar. Novos amigos, Sim, membros familiares novos. Então é muita informação pra criança poder trabalhar internamente. A gente até fez um post outro dia falando sobre isso, né? O quanto é importante essa mudança ser gradativa, né? Isso, e respeitar. E essas perguntas, esses questionamentos fazem parte desse processo. A gente tem que se preparar também. Sim. Né? E você tendo todas essas informações na mão, por mais que é o momento que a gente mais queira que aconteça, que toque o telefone, que a gente seja chamado, é importante anotar as perguntas que você tiver. Entendeu? Mesmo que você achar, mas isso aqui deve ser uma pergunta tão boba, não tem pergunta boba. Toda pergunta é válida. Sim. Toda pergunta é genuína. Sim. De repente, mas eu posso mudar o nome do meu filho? Pergunta lá na hora. Sim. A gente sabe, na lei pode, permite, mas pergunta lá na hora. Sim. Porque os profissionais ali, a psicóloga, a assistente social, seja do fórum ou do abrigo, né, da casa de acolhimento, eles vão ter uma vivência melhor. Até para chegar, de repente, no nosso caso, a gente tinha essa opção, entendeu? Então, assim, se a gente quisesse mudar, poderia. Se não quisesse também, não faria diferença. Mas lembrando que o sobrenome, sim, aí sempre entra o seu sobrenome, né? Sim. Mas é legal saber mesmo, ter tudo isso pra falar, tá, então qualquer pergunta, mesmo que você pergunte em redes sociais, tá? Gente, preciso ter um quarto lá pra criança? Pergunta lá na hora, fala, tô assim agora. Na época das entrevistas eu não tinha, agora eu tenho. Entendeu? O que você acha que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma roupa X, uma roupa Y? Pergunta. Né? Pergunta tudo. Essas foram as principais que a gente fez, né? Sim. Que pra gente, inclusive na segunda, né? E também, né, Vá, conforme o setor técnico vai te explicando, seja a psicóloga ou assistente social, pode ser que surjam perguntas nas horas também, conforme ela vai relatando sobre a criança, sobre o seu filho. Porque de repente ela vai dizer, porque ela foi acolhida por esse motivo. Aí nessa hora já vão vir outras perguntas. Sim. E aí você começa a desenvolver em cima dessas novas perguntas, né? Mas, de repente você pergunta alguma coisa em relação à saúde, um exemplo. E de repente o setor técnico não vai ter essa resposta. Porque não tá no histórico. Isso, e nesse caso é importante também a gente frisar que vamos supor que você recebeu todas as informações e você quer realmente conhecer a criança pessoalmente. Quando chegar na casa de acolhimento, faça as suas perguntas também. Sim. Porque normalmente, como eles estão no dia a dia da criança, eles têm mais informações sobre o prontuário médico, no nosso caso, sobre educação. Aconteceu isso. No nosso caso, as informações sobre eles foram muito mais pela casa de acolhimento do que pelo fórum. O fórum não tinha todos esses detalhes, né, tão a fundo de quem vivia o dia a dia da Tata, de quem estava com ela 24 horas por dia. Isso é muita diferença. Então você vai poder perguntar também lá para os profissionais dessa casa. Sim. O que a gente está querendo aqui dizer não é, por exemplo, que isso seja mas porque ele tem isso, então eu não vou querer conhecer, ou seja como seja para um fator decisivo para você dizer não. Não, é para você saber mesmo do histórico. Acho que quanto mais informações você tiver... e se disserem... Eu sou sempre a favor disso, né? Quanto mais informações eu tiver... E se usar algum termo que você, de repente, não tem entendido ali na hora, algum termo mais técnico, não tem problema nenhum em perguntar. Desculpa, eu não entendi. O que seria isso? Entendeu? E ela vai explicar. Entendeu? E se eles não souberem a resposta ali na hora, eles vão procurar alguém que consiga ajudar também. Sim. Né? Mas tente sair de lá com mínimo de dúvida possível. Sim. Porque mesmo você anotando tudo, quando você virar as costas e sair da sala, você vai lembrar e falar, eu tinha que ter perguntado aquilo, esqueci. Mas não se preocupa, porque eles podem atender por telefone. Sim. Então, se você estiver no carro, voltando para casa, no transporte aí, liga pro fórum de novo e fala, acabei de passar por aí, tem como me esclarecer essa dúvida? E também não tem problema nenhum. Né? Afinal de contas, é uma decisão que vai mudar a vida de todo mundo. Tem muitas vidas envolvidas, vidas importantes. Acho que essas são as principais questões, né? Sim, e é sempre isso. Pergunte, anote.
Então, sempre que tiver uma dúvida, pergunta, vai anotando já no seu caderninho, já se preparando para esse momento. É igual, vai falando, não fique com vergonha. Não fique. Você pode achar que seja uma pergunta boba. Mas não é. Mas não é. Não é, nenhuma pergunta é boba. E como o Vá disse, ainda mais que está envolvendo uma vida, né? Então é sempre legal mesmo. Então vamos ficar... É mais um ponto legal para ser discutido, né? Para ser abordado. Então a gente realmente foi basicamente... Porque não foi a primeira vez que a gente já perguntaram, né? Rolou, que aconteceu essa conversa no grupo. E na nossa primeira a gente não fez tantas perguntas assim. Não. Que a gente não sabia mesmo como que ia ser. Simplesmente eles passaram um monte de informação e naquela hora de emoção, misturado com nervosismo, com ansiedade, a cabeça trava e você não lembra de perguntar as coisas. Você só quer... você só quer conhecê-lo, Você né? só fica esperando, no caso lá, a psicóloga parar de falar pra você falar assim, eu quero conhecer. Então a gente tem que segurar um pouco a emoção, se conter um pouco. Agora eu lembrei de outra questão. Por exemplo, agora com essa questão de pandemia, ou quando é o caso de o pretendente estar em uma cidade, a criança em outra, tá acontecendo tudo virtualmente, né? E tira essas dúvidas também, né? Como que vai ser o processo? Como que vai acontecer isso? A aproximação, os primeiros contatos, vai ser por videochamada, vai ser por telefone, pode ser pessoalmente. Aí, hoje em dia, você vai precisar, de repente, fazer um teste de Covid, a gente não sabe. Né? Então, mas pergunta tudo. Se a aproximação tá sendo virtual, se tem uma estimativa... Sim. De quanto tempo vai ser, até poder... Até poder conhecer. Mas, realmente, não esqueça de perguntar... Assim, eu sei que sempre alguma pergunta fica em aberto, né? A gente fica... Mas se lembrar, pergunta depois, não tem problema. E lembrando que você pode perguntar também na casa. Para os profissionais que trabalham nessa casa de acolhimento. Que isso é super bacana. E elas estão... E aí sim, elas têm prontuário, tem receita, tem histórico escolar, elas têm tudo na mão. Sim. Porque os documentos dessas crianças ficam lá com eles. Caso eles precisem, isso. Tá tudo lá. Mas acho que a gente conseguiu aí, de maneira leve, aí, trazer os principais questionamentos aí. Principalmente para quem tem um perfil muito aberto, né? Então, acho que deve ajudar de alguma forma. Né? E acho que a gente conseguiu, então, passar. Sim. E anotem. Isso. Que a gente fala, qualquer coisa... Já separa aí no seu bloquinho, aí no seu caderninho, no seu diário, no celular, onde que você se sentir mais confortável. Mas leva essas perguntas pra frente. Né? Não deixe de levar, não. E antes de encerrar, eu queria dizer pra gente... Bom, acompanha a gente nas redes sociais. Né? A gente tá por aí no Instagram, no Facebook. Com podcast agora, nós temos outros episódios, como o próprio da Destituição Familiar que a gente falou agora. E também tem dicas sobre entrevista, então se você ainda não chegou nesse processo de entrevista, dicas pra você ali. Acompanha a gente também a gente tem um grupo exclusivo no Telegram, né, um grupo de apoio ali, pra gente poder trocar informação, trocar figurinha, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode entrar nele através do nosso aplicativo. Então, para você que tem Android, aí você consegue instalar o aplicativo da Adoção Brasil, e lá tem um link para entrar no nosso grupo. Se você tem iPhone, entra em contato com a gente pelas redes sociais que a gente manda o link aí para você entrar também. Né? Continue acompanhando a gente e acredito que tenha sido isso. Sim. Sim? Acho que deu pra... Temos um episódio. Temos um episódio. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Se cuidem. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. Que animação.